Hoje vai ser a última aula, tá? De matéria, tá? Aí, até hoje, a prova vai até hoje, pessoal, mas é coisa simples, eu já tinha deixado na lista para vocês, é só algumas coisinhas, eu não sei, pode ser que a gente até termine a aula antes hoje, né? Mas eu vou ver. Eu já tinha gravado um vídeo para vocês, né? Não sei se vocês assistiram. Eu vou começar depois da praça para frente aqui, tá? Uhum. Aqui, vou cá apresentar. Então, pessoal, aqui, então a gente vai começar agora a última parte do nosso curso, tá? Então a gente vai fazer séries alternadas, depois séries absolutamente convergentes, tá? Eu acho que vai ser bem rápido, porque só são mais dois métodos para resolver séries ali, e aí, acabando isso, acabou a matéria, tá? Aqui não tem série de potência mesmo, mas mesmo se tivesse, não daria tempo de fazer, tá? Porque a parte de série de potências quase um mês para fazer tudo certinho, né? Mas enfim, chegando ao final, né? A gente tá meio cansado. Nossa, eu tô dormindo todo dia, 2 horas da manhã, para dar conta do trabalho, e aí, nossa senhora, eu morro de sono. Mas vamos lá. Tá terminando, né? Até agora, pessoal, a gente então, começando a aula realmente, séries alternadas. Até agora, o que a gente fez? A gente trabalhou com séries com termos positivos. Ou seja, eram termos positivos, decrescente, aí o termo geral formava uma sequência decrescente. E a gente estudou alguns métodos para ver a convergência. Entre esses métodos foram o limite do termo geral. Se esse limite do termo geral desse diferente de zero, a série divergia. Depois, a gente usou o teste da integral, o teste da comparação, o teste do limite da comparação. E agora a gente vai para as séries alternadas. As séries alternadas, diferente das séries anteriores, ela começa a ter termos negativos, tá? E aí, qual que é a característica? Por que alternada? Porque alterna o sinal, né? Olha essa daqui, por exemplo. Essa aqui começa no um positivo, menos meio, negativo. Um terço, positivo, menos um quarto, negativo. Um quinto, positivo, menos um sexto, negativo. E assim vai. Então, como que eu escrevo essa série em forma de somatório? Aqui, ó, n de 1 até infinito. Aí, para fazer a variação do sinal, aqui ficou n menos 1. Por quê? Se o n dá 1 aqui, dá 0. Aí dá 1 menos 1 elevado a 0 é 1. Aí para n igual a 2, aqui vai dar 1. Vai dar 1 aqui em cima, menos 1 elevado a 1 é menos 1. Aí dá esse sinal negativo, vou dar o sinal negativo aqui, menos meio. E aí você vai ver que eu vou sempre alternando os sinais, ou seja, nos ímpares é positivo, nos pares é negativo. Quando n for par, a gente vai ter negativo. E quando n for ímpar, a gente vai ter positivo, certo? Outro exemplo é isso aqui, ó. Só que aqui, olha, meio, menos meio, menos 2 terços, mais 2 terços, menos 3 quartos, mais 4 quintos, menos 5 sextos e assim por diante. Vai me dar essa série aqui, n sobre n mais 1, tá? E vai alternando, né? Quando n for 1, os ímpares, agora os n ímpares são negativos, os n pares positivos, tá? Então, esses dois tipos aqui são dois tipos de séries alternadas, tá? Por que que a gente faz ela de forma separada? Porque o fato dela ficar somando e subtraindo aí, ele altera bastante a convergência da série.
se vocês lembrarem lá do começo, quando eu comecei a falar de séries, a gente vai lembrar que a série harmônica, ela é convergente, ela é divergente. A série harmônica alternada, que é o que a gente vai ver aqui, um exemplo, você vai ver que ela já muda, ela é convergente, tá? Então, olha, os dois exemplos lá, a gente vê que os enésimos termos aqui da série são alternados, alterna o sinal, né? No caso, a primeira era isso aqui, né, com n-1, e a segunda era dada dessa forma, com bn. E aí a gente olha, a gente não sabe aí quem, os BNs, o BN aqui é um termo positivo. E ele fica alternando o sinal dele conforme o N que eu coloco aqui, tá? Aí o teste para esse tipo de série, tá? O teste para esse tipo de série chama teste das séries alternadas, tá? Então vamos lá. Se essa série aqui é uma série alternada, ou seja, fica alternando o sinal, mais, menos, assim, a gente, para determinar a convergência dela, a gente tem que ver, a gente tem que determinar duas coisas, olha. Primeiro, ela tem que ser os termos sem o sinal, tá? Esses termos BN, sem o sinal, eles têm que formar uma série decrescente, tá? E segundo, que o limite desses termos, quando o n vai para o infinito, isso aqui vai para zero, tá? Note que isso aqui só vale para séries alternadas, tá? Qual que é a ideia disso? Essa daqui é exatamente essa aqui. Deixa eu dar um zoom até para vocês verem. É exatamente isso aqui. O que que acontece? Por exemplo, aqui é o S, né? Ela fica variando, as séries alternadas, ela fica variando o valor em torno do. Por exemplo, a gente começou aqui, a soma um deu aqui, tá? A S2 já passou para esse lado. A S3 aqui, S4 aqui, S5 aqui, S6 assim, ela vai alternando aqui em torno do limite, ela vai pulando esse cerquinho, né? E vai chegando cada vez mais perto. Então a ideia dessa série é porque ela vai somando e subtraindo cada vez valores, vai cada vez valores menores. E isso faz com que a série converja, né? Olha aqui, vamos ver uns exemplos que eu acho que é melhor, né? A gente, assim, só mais um comentário aqui, olha. O fato dela estar sendo alternada, você está vendo, a soma um ela fica menor, ela vem para cá, atrás do S, né? Então ela diminuiu. Depois ela aumenta um pouquinho mais, mas ela diminui depois de novo. Ela aumenta um pouquinho mais, depois diminui. Por isso vai chegando assim. No caso, por exemplo, da série harmônica, apesar de ser decrescente, ó, aquela que era positivo, o que a gente ia fazendo eu não tinha um S aqui que delimitava, ela ia aumentando cada vez mais, né? Mesmo que eu estivesse somando um meio, mais um quarto, mais um quinto, mais um terço e assim por diante, ela ia aumentando, né? Aí passava num pedaço lá que ela simplesmente perdia o controle. Aqui não, ela acaba ficando nesse intervalo aqui de 0 até S1, tá? Eu não pus a demonstração, porque a demonstração isso aqui é um pouquinho chata, tá? É meio técnica e eu não achei prudente, tá? É, Então vamos lá, vamos aplicar o que a gente viu aqui. Vamos ver um exemplo. O primeiro exemplo é a série harmônica alternada. Vocês lembrarem, a série harmônica, só lembrando vocês, né? A série harmônica é essa série aqui, ó, tá? Essa é a série harmônica. E aqui, a série harmônica alternada, a diferença dela para nossa é que aqui eu fico alternando o sinal aqui na hora que eu fui somando, né? Eu estou somando nesse caso aqui para n igual a 1, eu estou somando um, depois estou somando menos meio, depois estou somando mais um terço, depois eu estou tirando menos um quarto, e assim por diante, tá? Então, aqui, o que eu tenho que verificar para ver se essa série converge ou diverge? Primeiro, eu tenho que verificar se ela é decrescente, se os termos são decrescentes, e verificar se esse limite vai para zero, tá?
E aí eu faço isso, né? Primeira coisa, esse limite ele é decrescente. Por quê, gente? Olha, os limites aqui, lembra, olha, deixa eu só voltar lá de novo no teorema para vocês verem. O que eu estou querendo são os BNs sem o sinal, tá? O sinal está fora. Os BNs, eu pego os BNs são sempre positivos, ó. O que faz eles ficarem negativos é o sinal aqui de -1. Então, essa série, que é essa sequência aqui que vai formar, são uma sequência de termos positivos, tá? Espera aí que parou de compartilhar. Só um instante. Tá? Então, os BN sem o sinal, eles formam uma sequência positiva. E o limite deles vai para zero também, né? Então, é isso que a gente vai verificar aqui. Quem que são os BNs aqui? Tá? Os BNs ali, os BNs aqui, nesse caso, são 1 elevado a 1 sobre N. Tá? E aí, é claro que esses termos são decrescentes, porque assim, ó, quem que é? Com N igual a 1, se o N igual a 1, eu tenho 1. Se o N igual a 2, eu tenho meio. Tá? Então, 1 é maior que o meio. Se o N é igual a 3, eu vou ter um terço. O meio é menor que um terço. Se o N é igual a 4, eu vou ter um quarto. E assim, ó, vocês estão vendo que ele está decrescendo cada vez mais. Então, esse termo dessa série aí, olha, ele é decrescente. Ó, 3 pontinhos, 1 sobre N é maior que 1 sobre N mais 1. Então, ela é uma série decrescente. Os coeficientes ali, eles formam uma série decrescente. Tá? Outra coisa que a gente tem que verificar é o limite dos BNs, né? É claro, né, que se eu fizer o limite de N tendendo ao infinito do BN, que no fundo é 1 sobre N, isso vai para zero, a gente já sabe, né? Então tem duas coisas, ela é decrescente e o limite vai para zero, pelo teste das séries alternadas, ela converge, tá? Vamos lá, a mesma coisa, vamos aplicar para essa série aqui. Então vamos lá, vamos pegar essa série alternada também, ó. Para N igual a 1, isso aqui vai dar -1, -3, dividido por n igual a 1 aqui vai dar 4, -1, 3. Vai cancelar, 3 com 3 vai cancelar, vai ficar só o -1. Tá? Se eu colocar n igual a 2, aqui vai ser 1, aqui vai ser 6, aqui 8, -1, 7. 6 sextos. Positivo. Então, -1 negativo, 6 sextos positivo, e aí você vai ver que vai alternar. Então, ela é uma série alternada. E eu tenho que verificar duas coisas. Primeiro, é, isso aqui forma o termo decrescente, os coeficientes, tá? Aí eu vou ter que verificar isso. Ele preferiu primeiro fazer esse limite aqui. Mas por que que ele fez esse limite? Porque ele percebeu que isso não ia dar zero. E a gente tem que verificar duas coisas, como eu disse, né? Você tem que verificar isso e isso. Tem que ser isso as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Se você não faz isso, se uma das coisas fura, então ela já não funciona. E foi o que ele fez aqui, olha. Você primeiro verifica se é decrescente, mas você olhando para esse limite aqui, pela experiência dele, ele notou que isso não ia dar zero, e realmente não dá zero. Você pode testar, ver se esses termos aqui formam uma série decrescente, né? Por exemplo, para n igual a 1, eu disse, depois daí a 6 sétimos, né? Então você já vê, ele está até decrescente, mas ele fura na parte do limite. Se eu fizer o limite de Bn indo para zero disso aqui, indo para infinito, aqui você faz de qualquer forma, tá, gente? Aqui pode chamar isso aqui de f de x igual a 3x sobre 4x menos 1, usar L'Hopital, porque está dando infinito sobre infinito, vocês vão ver que isso vai dar 3 sobre 3 quartos, né? Ou você pode fazer como ele dividiu em cima e embaixo por n, tá?
E dividindo em cima e embaixo para o n, aqui vai cancelar, vai dar 3, aqui vai cancelar, vai dar 4, e aqui vai ficar 1 sobre n. Esse 1 sobre n vai a zero, então vai dar 3 quartos. 3 quartos é diferente de zero. Então, a parte do limite do bn dando a zero furou. Então, logo, não está não tá sendo satisfeito a condição I2 do teste das séries alternadas. E aí, limite do enésimo termo. Ah, tá. Ah, sim, porque ele vai falar que isso aqui não existe, porque fica variando, né? Ah, tem mais isso. Ele viu, olha, o que que acontece? Então ele verificou isso aqui deu diferente de zero. Eu não posso concluir que a série é divergente, porque o teste das séries alternadas só fala se a série é convergente. Se um dos limites, se um dos critérios falhou, eu não posso usar esse teste, eu teria que usar outro. O que que ele fez? Ele foi lá, ele já sabia que esse limite sem o menos um ia dar menos 3 quartos, ia dar 3 quartos. Ele foi, olha, se eu pegar o AN é todo esse cara aqui, ó, todo mundo. O limite de AN, ele não vai existir para ele tendendo a infinito, porque aqui, olha, aqui fica variando, aí você não sabe se vai para o menos infinito ou para o mais infinito, então ele não, fica indefinido. E aí, o que que acontece? Essa indefinição, como não vai para um lado nem para o outro, então esse limite aqui ele não existe. Se ele não existe, esse aqui é o termo AN, é o termo geral dessa série. Aí a gente sabe, se o limite der diferente de zero, ou o limite desse termo geral não existe, para o teste da série, então essa série é divergente. Então nota, gente, para não fazer confusão. Primeiro, o teste das séries alternadas não funciona aqui, porque o limite do BN, que é o coeficiente sem o menos um, sem o menos um elevado a n, ele deu 3 quartos diferente de zero. Então tem que usar outro critério para ver se essa série é convergente e divergente. Aí ele lembrou do limite do termo geral. Se uma a gente sabe que se uma série é convergente, o limite do termo geral vai a zero. E aí a contrapositiva vale. Se o limite não existe ou o limite é diferente de zero, então a série é divergente. Tá? Foi isso que ele fez. Ó. Limite não existe. Se esse limite não existe, então a série é divergente. Tá? Outra aqui, ó. Teste essa série para convergência ou divergência, tá? Ahn, Ela é uma série alternada, tá claro, né? Porque fica variando menos um e um aqui. Se o n for igual a 1, dá 1. Se o n for igual a 2, dá menos 1. Se o n igual a 3, 1. Se o n igual a 4, menos 1. E aí você só vai vendo, tá alternando aqui. Então ela é uma série alternada, né? Eu tenho que verificar os dois critérios. Primeiro, ver se esse termo aqui, olha, vou até riscar para vocês. Esse termo aqui que é o BN, com 1, tá claro? 1 entra. Esse é o BN. Eu tenho que verificar se esse BN aí ele é decrescente, tá? Aí eu vou verificar as condições. E é exatamente isso que ele está falando. Ao contrário lá do primeiro termo, não é claro que isso aqui forma uma série decrescente, mas forma, né, gente? N quadrado em cima, n ao cubo mais um embaixo, o denominador sempre é maior. Ela vai ser uma série decrescente. Mas não é claro, então você tem que testar. O que que ele vai fazer para testar? Aí você teria duas formas. Ou você faz por indução, que é o que vocês não fazem, ou a gente pode chamar isso aqui f de x, tomar essa função, f de x, quando eu calculo no n, dá o bn. Então eu vou ver se essa função for decrescente, essa sequência aqui vai ser decrescente, tá? E é isso que ele vai fazer. Aí, para mostrar sempre do lado, vocês lembram do cálculo 1, uma função é decrescente se a derivada dela é negativa, tá? Então, vamos lá. Quanto que dá a derivada daquela função? Eu uso a regra do quociente. Derivada da primeira vai dar 2x vezes a segunda menos. Mantém a primeira e multiplica pela derivada da segunda. A derivada da segunda fica 2x quadrado. Então vai ficar menos 2x a quarta, tá? E o de lá, o de cima, fica 2x mais x ao cubo mais 1. Vezes x ao cubo mais 1, tá? Aí ele simplificou, já fez, simplificou aqui, eu cheguei nesse valor, tá? Aí aqui, olha,
A parte de baixo, ela é sempre positiva. Então, isso aqui, para ser negativo, para isso ser negativo, a parte de cima tem que ser negativa, né? E aí, eu vou considerar a F', ela é negativa. Isso aqui é negativo, C somente C. Essa parte de cima aqui, olha, x ao cubo é negativo, tá? Por que que... Mas, professor, e o x aqui? O x não pode ser negativo? Não. Lembra que a gente tem que só estar avaliando para x positivo. Então, como x é positivo, para ser negativo, tem que ser esse de cima tem que ser negativo. Então, a gente vai lá, olha, 2 menos x ao cubo. Quando que isso é negativo? Isso é negativo, aí eu passo o x para lá, vai ficar x ao cubo maior que 2. Tiro a raiz cúbica dos dois lados, então quando o x for maior que raiz cúbica de 2. Então, f é decrescente no intervalo raiz cúbica de 2 até infinito. O que, que ele me mostra? Que f de n mais 1 é menor do que f de n, quando eu calculo no n. Isso é, portanto, bn mais 1 é menor que bn, se o n for maior do que 2, pelo menos. Se o n for maior que 2, sem problemas aqui, porque se o n for maior que 2, aqui vai dar um número maior que, em módulo maior que o 2. Como eu estou subtraindo esse número maior que 2 do 2, isso aqui vai dar negativo, né? Então, essa série aqui, ela pode aplicar o teste da série alternada, né? Então, ela é decrescente. Agora, tem que verificar o limite. Quanto que dá o limite de... Esse limite aqui com n tendendo a infinito? Como eu falei, ele poderia usar a mesma função que ele pegou aqui e calcular por L'Hopital, tá? Ou fazer assim, do jeito que ele fez. Ele dividiu em cima e embaixo por n ao quadrado, n ao cubo, tá? Ele dividiu, não, na verdade, ele dividiu em cima e embaixo por n ao cubo, não, porque se dividisse aqui ia ficar... Ah, não, tá certo, por n ao cubo. Aí fica 1 sobre n aqui, 1 mais 1 sobre n ao cubo aqui. Quando eu mando para zero, isso aqui vai para zero, esse vai para zero, sobra 1 embaixo, fica 0 sobre 1, que é zero. E aí está provado, porque o limite de bn é zero e a sequência é decrescente. Forma a sequência dos bn's, né? Forma uma sequência decrescente. Logo, segue do teste das séries alternadas que essa série é convergente, tá? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Tudo certo. Valeu. E aí, gente, a gente tem como eu mostrei nos outros casos, você tem sempre uma estimativa para soma. Isso aí é interessante para vocês, porque às vezes eu preciso fazer, truncar uma soma, saber uma somatória. Às vezes você tem uma função que é dada por uma série, e às vezes você não precisa saber para toda aquela série inteira, né? Por enfim, você só precisa saber para alguns termos, né? Você pode truncar e obter uma aproximação, né? Então, aqui é o teste para dar nas estimativas quando a série é uma série alternada, né? Ou seja, eu vou estimar os termos, vou fazer uma estimativa para os termos, né? E aí a gente sabe que se a série é alternada, ela satisfaz isso e isso, tá? Ela converge. Então, se for verdade isso aqui, a gente pode estimar um erro, né? O Rn é o erro da série. Olha, o S como essa série converge, ela converge para um número. Esse número eu vou chamar de S. Então, a diferença entre esse S, que é o limite das somas parciais, e a soma parcial, fica menor do que o termo Bn mais 1, tá? Da Sn. Ou seja, eu consigo fazer uma estimativa. Ou seja, o erro fica desse tamanho aqui. Vamos ver isso na prática. Olha aqui. Encontre a soma dessa série aqui com precisão de 3 casas decimais, tá? Ah, e ele já colocou aqui, deixou que o n fatorial é 1, né? O zero fatorial é 1. Aí primeiro a gente tem que saber se esse negócio converge, né? Mas é claro, né, que esse termo aqui, 1 sobre n fatorial, ele é decrescente. Claro, por quê? 1 sobre n fatorial é igual a 1 n fatorial vezes n mais 1 fatorial é igual a n vezes n mais 1, tá? Esse n mais 1, como n é maior ou igual que 1, esse termo aqui é maior que 1 aqui embaixo. Então, se eu tirar ele do denominador, esse número vai aumentar. Então, isso aqui é menor do que 1 sobre n fatorial. Bom, primeiro limite está ela decrescente. Agora,
eu tenho que mostrar que esse limite vai a zero, mas isso é fácil, né? Que o limite de 1 sobre n fatorial é menor do que 1 sobre n. É claro, porque n fatorial é n vezes 1 vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até 1. Então, ele tem vários multiplicados. Aqui eu só tenho n. Então, claro que esse número aqui é maior que esse. Só que esse está no denominador. Então, ele deixa essa fração menor do que essa. Tá? Falando assim, aí eu calculo, a gente sabe que 1 sobre n vai a zero, então 1 sobre n fatorial vai a zero também quando n vai a infinito. Então essa é uma série alternada convergente. Vamos fazer a estimativa da soma, né? Então ele quer saber a precisão da soma disso aqui com 3 casas decimais, pelo menos, tá? Com erro menor com 3 casas decimais. Então vamos lá ver o que é isso. Então vamos lá. Para termos uma ideia, tá? A gente precisa usar a nossa aproximação. Para usar a nossa aproximação, a gente precisa escrever os primeiros termos dessa série. Então, a gente vai fazer o quê? 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, e assim por diante, né? O que que vai dar? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar meio. Agora aqui já dá um sexto, esse já dá 1 sobre 24, esse daqui dá 1 sobre 20, esse aqui vai dar 1 sobre 720, esse aqui vai dar 1 sobre 5040, tá? E aí, B7, né? Aí você tem que testar todos, né? Você pode pegar 1 sobre 720 e dividir. Mas eu quero erro com 3 casas decimais. Significa que o quê? Eu quero ter um erro da forma 0,0001, um número aqui. Eu sei que o zero tem que ocupar depois da vírgula mais 3 casas, para eu ter o erro com 3 casas decimais, né? Porque se tem zero aqui, quer dizer que esses primeiros 3 termos do meu decimal, nessa soma aqui, eles são exatamente o que vai dar aqui. O erro começa a partir daqui, né? Então, isso aqui fica menor do que esse erro aqui, ele ficou menor do que 0,002, né? Então, isso aqui está com um erro de 3 casas decimais. Ou seja, eu tenho que somar até a 1 sobre 7 fatorial para obter esse erro que aquela pessoa quer, né? E aí, para fazer isso, é o S6, né? Para ter esse erro aqui, então a gente soma o S6. Fazendo as contas, eu vou ter 0,368056. Então, esse cara aqui é o valor que eu tenho do S0, né? Do S6, né? E aí, a diferença desse. E por que que eu fui até o S6? Porque o S6 menos o S vai dar o S7, vai dar o B7, né? E o B7 a gente viu que é menor do que 0,002, que é o que a gente queria, tá? Então, essa soma aproximada é mais ou menos com 3 casas decimais, então quer dizer que as 3 primeiras casas estão corretas. Então, quer dizer que eu vou pegar o seguinte número. Deu esse valor, então até aqui, esse daqui ela está correta. Então, para aproximar, eu vou pegar esse valor até aqui, tá? Se eu quisesse com mais, se eu quisesse com mais casas decimais, né, de zero, né, com erro de uma estimativa um pouco menor, era só eu continuar a soma aqui, tá? A gente já sabe que converge. Um detalhe se isso aqui não é confirmar, se a série não converge, então nem adianta fazer essa segunda parte, tá? Primeiro tem que verificar que ela converge, tá bom? E aí, por fim, as séries absolutamente convergentes, tá? Aqui, pessoal, eu não tive tempo de fazer todos os slides, então o que a gente vai fazer? Eu vou até o último slide aqui, depois eu vou ter que pegar um pedaço do livro, né? Mas é um pedacinho mais menor, né? Pequeno, né? Mas vamos lá. Como eu disse, a gente já trabalhou aqui com séries com termos positivos. Agora a gente acabou de ver que era uma série alternada. Tá? Essas séries alternadas ela acaba tendo termos negativos na soma. E agora eu vou introduzir para vocês, e aí esse aqui é o último exemplo, tá? Séries absolutamente convergentes, tá? Aqui depois a gente vai ver 2 testes que eu vou mostrar para vocês, né? Se chama o teste da razão e o teste da raiz. É... Então, o que é uma série? O que é uma série absolutamente convergente? A gente vai dizer que uma série AN é absolutamente convergente se a série dos valores absolutos é convergente. Quem que é a série dos valores absolutos da série AN?
é quando eu ponho o módulo aqui, tá? Então esses caras são... Então a gente está vendo isso aqui é uma série de termos positivos, né? Quando a série já tem termos positivos, aí a gente, o módulo de AN nem precisa ser colocado, porque sempre vai dar isso aqui, né? Quando é positivo. O negócio é quando tem uma série alternada, por exemplo, ela vai tirar o sinal aqui. Então, aí vamos lá. A primeira coisa que a gente pergunta é se eu tenho uma série, e eu pergunto para ela se eu estou trabalhando aqui, se eu quero trabalhar o conceito de séries absolutamente convergentes, eu vou perguntar se essa série aqui converge absolutamente. A gente viu que ela converge como série alternada, tá? Só que quando eu passar o módulo aqui, o que vai acontecer? O menos 1 sobre elevado a n menos 1 vai sumir. Aí eu volto para até a série 1 sobre n quadrado. Mas a série 1 sobre n quadrado é uma série P com P maior que 2. Lembra lá do teste da integral? Se o P é maior que 2, o P então P é maior que o P é igual a 2, então o 2 é maior que 1. Então essa série é convergente, então essa série converge, né? Vamos ver. Outro exemplo, agora é a série harmônica. Ela, série harmônica alternada, ela converge. A gente viu ali em cima, né? Porque eu li os termos 1 sobre n é um termo de uma série decrescente, de uma sequência decrescente, e essa aqui é uma série alternada. E quando eu faço o limite do termo de 1 sobre n, ele vai para zero. E a gente viu então que isso converge. Mas será que ela converge absolutamente? Ela não converge absolutamente, porque quando eu passo o módulo aqui, eu tiro esse menos 1 menos n elevado a n menos 1, é exatamente o que fazia com que a série convergesse, tá? É aquela coisa de ficar alternando e subtraindo o resultado. Sem isso, eu vou voltar para a série harmônica. E a série harmônica, a gente sabe que essa série é divergente, tá? Ou a gente pode ouvir a série harmônica, quando a gente vê que ela é divergente. Eu fiz lá uma soma e mostrei que essa soma é ilimitada, né? Mostrando que o limite das somas parciais vai para o infinito. E outra forma de ver é que ela é uma série P com P igual a 1. Quando P é igual a 1, essa série é divergente. Quando P é menor ou igual que 1, a série é, e maior que zero, a série é divergente, tá? Aí, eu vou definir, vou dar outro conceito para vocês. Uma série, ela é condicionalmente convergente se ela for convergente, mas não for absolutamente convergente. Ou seja, ela converge sem um módulo, mas quando eu passo o módulo, ela diverge. Que é o caso da série harmônica alternada. Ela é condicionalmente convergente. Ou seja, tem que ter uma condição ali. Ah, aí, o próximo teorema ele vai me dizer exatamente quais são é, vai relacionar uma série absolutamente convergente com a sua série sem o módulo, né? A série normal. Então, se eu passar o módulo, a série absoluta eu pego os valores absolutos do termo geral, somo. Se isso convergir, quer dizer que sem com o módulo, quer dizer que converge sem o módulo também, porque ele está em Rn, tá? Hum, é aquela coisa, né? Então, assim como a gente vê toda série absolutamente convergente, ela é convergente. Que eu pergunto, né? Poderia ser que uma série convergisse módulo, mas não convergisse sem um módulo, né? Isso não acontece. O que acontece é o contrário que nem a gente mostrou. A série pode convergir sem um módulo, mas quando eu passo o módulo, ela diverge, que é igual o caso da série harmônica alternada, né? E aí, tem a demonstração aqui, aí é só umas continhas, né, pessoal? Que é bem tranquilo. Você só vai usar o teste da comparação, porque, olha, a gente vai observar a seguinte desigualdade. A n mais módulo de AN ele é menor ou igual que 2 módulo de AN. Claro, né? Porque esse cara aqui é menor que o módulo de AN. E esse aqui é igual a ele mesmo, que é o módulo de AN. Então, isso aqui fica menor. Como esse daqui é menor que esse, se eu trocar no lugar desse, colocar módulo de AN, eu vou ficar menor, eu vou ficar com isso aqui menor ou igual que 2AN, 2AN, tá? Ahn, Se essa série aqui for absolutamente convergente, quer dizer que essa série com módulo ela converge. Se ela converge, se eu multiplicar por 2 também converge, tá?
Portanto, pelo teste da comparação, essa série aqui converge, porque ela é menor do que um termo de uma série convergente. Se isso aqui é menor que o termo de uma série convergente, isso aqui é uma série positiva, essa série aqui ela converge pelo teste da comparação, e é isso que ele fez, ó. Então, pelo teste da comparação, essa série é convergente. Só que eu noto o seguinte, que a série do AN é igual à série do AN mais módulo de AN. Como eu somei módulo de AN aqui para não atrapalhar a igualdade, eu subtraio o módulo de AN, abro os somatórios, então eu vou ficar com o somatório de AN mais módulo de AN, menos módulo de AN. E aí, isso aqui é a diferença de duas séries convergentes. Por quê? Essa é convergente. E essa aqui, por hipótese, é convergente, né? Porque ela é absolutamente convergente. Então, essa daqui tem que ser convergente, porque essa converge. Como ela é a diferença de duas séries convergentes, ela é convergente. Tá? Então, vamos lá. Essa aí é uma demonstraçãozinha. Já vou voltar de novo. Saiu aqui. Então, aqui, olha, esse exemplo aqui, tá, pessoal? Ó, cosseno de n. Então, cosseno de 1 sobre 1, cosseno de n sobre n quadrado. Cosseno de 1, cosseno de 2 sobre 2 ao quadrado, cosseno de 3 e assim por diante. Ela é convergente ou divergente, né? Bom, do jeito que ela está aqui, qual é o problema? A gente sabe que o cosseno ele fica trocando de sinal. O cosseno de 1 pode ser positivo, de 2 é positivo 3, mas quando for cosseno de um número perto de π sobre 2, maior que π sobre 2, esse cosseno passa a ser negativo, né? Porque ele alterna, né? Então a gente não, ele não é uma série alternada, porque não é menos mais, uma série alternada sempre tem que trocar o sinal, mas ele vai ter em alguns lugares aqui termos negativos. Por quê? Porque o cosseno ele fica variando de sinal. Bom, então não dá para mostrar pelo método da comparação. Isso aqui é maior do que, isso aqui seria menor do que 1 sobre n quadrado, daria pelo método da comparação, mas também dá para mostrar que isso aí é uma série absolutamente convergente. Como? Que é o jeito mais fácil. O somatório de módulo de cosseno de n, como o módulo do cosseno é 1, tá? Isso aqui vira a série 1 sobre n quadrado, tá? Só que aqui, olha, isso aqui é menor do que, como isso aqui vale no máximo 1, isso aqui é menor ou igual que 1. Cada termo desse aqui é menor ou igual que 1 sobre n quadrado. Como essa daqui é o termo de uma série convergente, porque é uma série P com P igual a 2, essa parte aqui é convergente, porque está majorando ela, e esse aqui é uma série positiva. Tá? Então ela é convergente. Alguma dúvida, pessoal? Ok. Como eu disse para vocês, a gente ia precisar. Aí a gente vai precisar. Eu vou compartilhar aqui a segunda tela, né? A gente vai precisar usar o livro agora, tá? Tá todo mundo vendo aí, né? Então, esse foi o exemplo que eu tinha colocado para vocês. Ela é convergente, né? Só que não dá para ficar só usando o teste da comparação assim. Pode ser que tem um jeito mais esperto de mostrar que essas séries são absolutamente convergentes, a não ser fora o teste da comparação. E aí, o que eu tenho para mostrar é o teste da razão, que eu chamo de teste da razão. Quem que é o teste da razão? Seguinte, eu tenho uma série, tá? Uma série que é soma de n de 1 até infinito de an, tá? E eu faço o seguinte, eu pego o enésimo termo mais 1 e divido pelo seu enésimo termo, tá? E faço o limite de n tendendo a infinito de an sobre an mais 1, que eu montei esse coeficiente e fiz isso. Isso vai dar um valor L.
tá? Se esse L for menor que 1, então essa série aqui é absolutamente convergente. Se eu fizer o limite D maior que 1, essa série aqui vai para o soma, esse limite vai para o infinito, e essa série é divergente, tá? Se o limite dá 1, o teste, olha, só que esse L sempre maior ou igual que 1. Se ele der exatamente 1, é o caso que a gente não vai gostar. Por quê? Porque aí o teste é inconclusivo, tá? Ele não dá para concluir com ele. A gente procura ver esse L. Se o L for menor que 1, convergente. Se o L for maior que 1, divergente. Se o L dá igual a 1, a gente não consegue dizer nada, tá? E aqui é muito simples, tá? A demonstração é que o que ele faz? Ele pega. Aqui o problema é que você tem que entender um pouco da noção de limite, né? Se isso aqui dá L, quando o N vai para o infinito, quer dizer que existe um N grandão, tal, que se N maior ou igual que N, isso aqui fica menor do que R. Aí eu separo isso aqui em duas frações, no denominador, numerador, denominador, e deixo isso aqui menor que R. O que, que vai acontecer? O modo de AN mais 1 passa lá multiplicando. Eu separo em 2 e passo multiplicando. Olha, então a N mais 1 é vezes a N, menor que a N vezes o R, tá? Esse R aqui. Sempre que o N passar do N grandão. E aí a gente vai ver, olha. Se a gente fizer para N mais 1, N mais 2, esse N aqui, a gente vai obter essa pequena sequência de desigualdades aqui, tá? E a gente vai inferir que o quê? Que o termo AN mais K é menor do que esse termo AN, tá? Agora, se eu pegar essa série aqui, desses termos, ela vai ser convergente, tá? Porque é uma série de geométrica, tá? Isso aqui é uma série geométrica, porque, olha, o AN está parado. Esse tipo de série aqui, olha, quando eu paro, o que que eu fiz? Fui majorando e vi que o termo AN mais K é menor do que o AN. Esse N grandão, ele tá parado, é um número fixo. E a gente viu que isso aqui dá o quê? Eu faço isso, fica dando R. Isso aqui foi uma série geométrica, aquela série que eu falei para vocês no começo lá. Aí a série geométrica, a gente sabe se o R tiver entre 0 e 1, ela é convergente, tá? Ah, aí, para a letra B, a gente vai lá, faz uma maracutaia parecida, só que mostra que o quê? Que esse termo AN aqui, ele converge para L, esse L é maior que 1. Ó, N mais 1 sobre a N, quer dizer que isso aqui, ó, se isso aqui for verdade, a gente tem que isso ou isso, a gente vai ter que o quociente de AN mais 1 sobre a N sempre será finalmente maior que 1. Isto é, existe um inteiro tal que isso aqui é maior que 1. Sempre que n maior que n grande. Isso significa o quê? Que isso aqui a gente faz a mesma continha que a gente fez lá. Aí você vai notar que esse limite do termo geral vai dar diferente de zero e a série vai ser divergente, tá? A parte 3 do teste da razão, quando ele dá inconclusivo, quando L é 1, é porque, olha, por exemplo, essa daqui, eu vou pegar dois exemplos. Primeiro, a série 1 sobre n quadrado. Eu sei que ela converge. Vamos fazer, passar a n mais 1 sobre a n. Se eu fizer essa conta, tá? Uso a propriedade de frações, vou chegar nessa coisa aqui. E quando eu passar o limite aqui, vai dar 1, tá? A gente sabe que essa série é convergente pela série, porque ela é uma série P, com P igual a 2, que é maior que 1. Só que, por exemplo, se eu pegar a série harmônica e fizer a mesma coisa, ó, o limite dá 1 também, ó. Como o limite dá 1, mas a gente sabe que a série harmônica é divergente. Então, olha, eu tenho dois exemplos com os dois, com um L lá, com esse L aqui dando, com esse L aqui dando 1, tá? E uma é convergente e outra é divergente. Então, a série, esse teste aí, ele não é conclusivo, tá? E aí a gente vai usando o teste da razão, né? O teste da razão eu quero mostrar que essa série aqui é absolutamente convergente. Tá, aqui que eu faço os testes da razão. Como? Pego o termo AN mais 1, que é n mais 1 ao cubo, dividido por 3n mais 1, menos 1n mais 1, tá?
o termo a n vai ser menos 1 elevado a n, n elevado ao cubo sobre 3n, tá? Aí eu faço, manipulo aqui, ou seja, isso aqui é uma fração, mantenha a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, aqui, ó. Então, esse aqui é cancelado pelo 3 elevado a n que está aqui. Então, aqui embaixo vai sobrar 3. Aqui, n mais 1 ao cubo, sobre n ao cubo, é... n mais 1 ao cubo sobre n ao cubo. Isso aqui, vocês vão perceber que isso aqui, olha, é menor do que... Esse cancela, cancela, vai ficar 3, vai ficar n mais 1 ao cubo sobre n ao cubo. A gente pode juntar numa coisa só, n mais 1 sobre n. Tudo isso elevado ao cubo, foi o que ele fez. Então, ele tirou 1/3 para fora, n mais 1 sobre n elevado a 1/3, elevado a cubo. A gente pode fazer isso aqui em função de frações, né? Esse aqui é 1 mais 1 sobre n ao cubo. E quando eu mando n para o infinito, isso vai para 1/3. 1/3 menor que 1, essa série é convergente. Tá? Deixa eu ver que horas são, pra gente não passar. Ainda tá cedo. Eu falei para vocês que ia terminar cedo, né? E terminando isso aqui. Deixa eu ver, ó, tem mais um pouquinho aqui. E já terminou. Vamos lá. No próximo exemplo, eu quero ver, olha. Quem que é essa série aqui, ó? Eu acho que não sei se vocês estão vendo. Eu vou dar um zoom maior aqui. Beleza. Olha aqui. Então, a série que eu quero observar é essa daqui. N elevado a n sobre n fatorial. Tá? Como que eu faço isso? Um jeito de mostrar se isso é convergente ou divergente é mostrar que ela é absolutamente convergente. Se eu mostrar isso, ela vai ser absolutamente convergente. Se eu mostrar isso, ela vai ser convergente. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a n mais 1, vou fazer o teste da razão. A n mais 1 sobre a n, o teste da razão me diz que a série é absolutamente convergente ou não. Tá? Faço, mas a n mais 1 é n mais 1 sobre n mais 1 elevado a n mais 1, n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, tá? Dividido por n fatorial, n elevado a n sobre n fatorial. Faço a regra de fração e vou obter esse termo aqui. E aqui agora só simplifico, né? Abro, quem que é n fatorial? N mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. N mais 1 elevado a n mais 1 é igual a n mais 1 sobre n mais 1 elevado a n. Tá? E aí aqui, olha, esse cara aqui eu cancelo com esse. Tá? E aqui eu cancelo com esse. E esse termo aqui eu vou juntar com esse aqui, olha. Vai dar n mais 1 sobre n. Tá? Claro, esse daqui, olha, e esse aqui cancela com esse. Então vai ficar n mais 1 sobre n. Se eu fizer o limite disso aqui, isso aqui vai dar 1, tá? A hora que der 1, na verdade não dá 1, né? Desculpa que está elevado a n, perdão. Isso aqui, na verdade, é o limite de 1 sobre 1 mais 1 sobre n. Isso aqui é o limite fundamental. Quando eu fizer o limite de n indo para o infinito, isso aqui vai dar e, tá? E o e é o número de Euler, ele é 2, alguma coisa, ele é maior que 1. Se ele é maior que 1, a gente vai lá para o teste da razão. E olha, será que ela é convergente, divergente? Ele é maior que 1, é divergente. Então aquela série ali, ela é divergente, tá? E aí, ele colocou essa nota é bem boa. Às vezes o teste da razão, apesar dele funcionar, por exemplo, 5, o método tem um método mais simples para arrumar. Ele, olha, aqui, olha, no exemplo 5, ele funciona, mas eu tenho um exemplo mais simples para mostrar que a série é convergente. Ou que é divergente, né? Não é convergente, mostrou que ela é divergente. A gente olha para o termo geral dela. O termo geral dela a gente escreve assim, n vezes n vezes n vezes n vezes n, n vezes. Aqui n fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes
3 pontinhos N. Tá? E aí, a gente nota que o seguinte, que essa daqui não se aproxima de zero quando N vai para o infinito. Tá? N não se aproxima de zero quando N vai para o infinito. Porque isso aqui é maior que N, tá vendo? Isso aqui, na verdade, explode. Ela vai dar infinito. Se eu passar o limite disso aqui com N tendendo ao infinito, vai dar infinito, que é diferente de zero. Então, essa série é divergente, tá? Outro teste que a gente tem que é similar ao teste da raia da razão é o teste da raiz. Também ele vai me dizer quando uma série é absolutamente convergente. É a mesma coisa. Eu tiro a raiz enésima do módulo de AN. Se isso der 1, se esse L der menor que 1, absolutamente convergente. Se der maior que L, se der igual a L maior que 1, isso aqui é divergente, absolutamente divergente. E se o limite de N tendendo a infinito do módulo de AN raiz enésima aqui der 1, então o teste não é conclusivo. É igual ao teste da razão, né? Ó, se esse limite aqui dá 1 dessa parte aí, o teste da raiz ele não dá informação da série convergir ou não. Por exemplo, se o L for igual a 1, no teste da razão também ele não diz pra gente, que a gente acabou de ver, né? Aí, eu quero testar essa convergência. Essa convergência aqui, aí se eu fosse usar o teste da razão aqui, para ver se ela é absolutamente convergente ou não, eu ia ter problemas. Por quê? Eu ia ter que lidar com o N aqui dentro e o N aqui. Isso aí ia dar muito trabalho. Mas o que eu posso fazer? Eu posso vir tirar raiz enésima, passar um módulo e tirar a raiz enésima. Na hora que eu tiro a raiz enésima, cancela esse N. Eu fico com o termo dessa forma. Eu fico com isso aqui dessa forma, ó. 3N 2N mais 3, 3N mais 2. Divido tudo por N, eu vou ficar com isso aqui, né? Aí a hora que eu passo o limite, isso aqui vai para zero, esse vai para zero, esse aqui vai dar, então, 2 terços. 2 terços menor que 1, ela é convergente. E aí aquela coisa, né? Essa parte aqui ela é interessante, é só uma explicaçãozinha, né? Que é a seguinte. Uma questão, olha, a questão de uma série ser absolutamente convergente ou condicionalmente convergente tem importância na questão das somas infinitas, porque elas se comportam ou não como soma finita, tá? Ou seja, ela converge ou não. Olha, se a gente rearranjar os termos de uma soma finita, então é claro que o valor de uma numa soma finita, a gente pensa, se eu somar 1 mais 2 mais 3 mais 4, 1 mais 2 mais 3 são 6, mais 4 são 10. Se eu somar isso, e eu posso primeiro trocar de lugar, né? Fazer 4 mais 1, mais 3, mais 2, só que continua dando 10. Isso é uma soma finita. Nas somas infinitas, isso aí não necessariamente é verdade, tá? Para caso infinito. Por quê? Esse caso do rearranjo. Às vezes a gente pode rearrumar a série de forma que ela fica divergente, tá? Vamos nesse exemplo aqui, olha. Por exemplo, se a série for absolutamente convergente, a soma ele converge para uma soma S, aí tudo bem. Ah, contudo, se a série for condicionalmente convergente, a gente pode rearranjar os termos de forma que ela é divergente, tá? Por exemplo, para ilustrar isso, a gente considera a série alternada, né? 1 menos meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, e assim por diante. A série harmônica alternada. A gente viu que ela converge, né? E aqui ele conseguiu mostrar que isso aqui é igual a ln de 2, né? Só que para mostrar isso, eu teria que usar a série de potência e não dá, tá? A gente não tem aqui. Olha, se multiplicarmos isso aqui por meio, eu vou ter que meio menos 1 quarto. Se eu multiplicar isso aqui por meio, vai dar meio menos 1 quarto, menos mais 1 sexto, menos 1 oitavo, assim por diante, né? E aí, se eu inserir zeros entre esses caras aí, a soma não está se alterando, né?
Tá, só que aí, agora, o que eu posso? Eu adiciono essa série aqui, como eu inseri zero, eu somo essa daqui, essa série aqui, na de cima, do ln sobre 2. A hora que eu somar aquela série com essa, ó, vai ficar 1 menos meio mais um meio, zero. 1/3 mais zero, 1/3. Menos um quarto. Menos um quarto vai dar zero. 1/5. 1/7 menos um quarto. Ou seja, a gente conseguiu. Tá com a soma, tá igualzinha a soma. Tem as somas aqui, só que eu misturei elas. A hora que eu misturei elas, olha, pode ver, convergiu para outro número. Esse número aqui é diferente desse aqui, tá? Ou desse aqui. Então, essa série, eu rearranjei o termo de forma que ela pode convergir ou não, tá? Mas só isso, só essa observaçãozinha que eu coloquei para vocês. A gente conseguiu terminar o curso, tá, pessoal? Eu até achei que não daria tempo por causa daquela fase da Covid, mas como eu fiz umas aulas assíncronas, a gente acabou conseguindo, tá? Então, agora o que a gente tem, quando vocês precisarem, né? A gente pode tirar dúvida para a prova, tá? Se vocês quiserem até tirar dúvida agora, acho que não, que vocês não estudaram ainda, né? Eu também tô com aluno, tô com gente que vai fazer prova quinta-feira, tá? Então, se vocês quiserem, vocês marcam também, que aí eu arrumo um horário, eu marco um horário para vocês também, tá? Por hoje é só, tá bom? Hoje eu não vou fazer chamada, tá? Vou deixar hoje para vai mais tranquilo, né? A gente já veio fazendo chamada, hoje eu não vou fazer. A gente pode ver isso e a gente então conversa sexta-feira no dia da prova ou se vocês me procurarem para tirar dúvida, tá? Deixa eu colocar aqui, parar de gravar.